muito mais É nobre. a parte nobre do leite, né? do leite. No caso. A caseína Então, também causa... existe outros tipos de Certo. proteína, né? Como a Caseína, caseína, né? Outros, a proteína vegetal hoje em dia, né? Sim. Que elas, lógico que tem os seus méritos, tem o seu valor, mas whey não é se melhor, compara com a whey. Não, e é uma loucura. O consumo de whey protein é uma coisa absurda no mundo, né? E agora mais do que nunca no Brasil. Então... Acho que a vantagem do whey é que acaba sendo um tipo de alimento ágil, né? É aquele alimento, por exemplo, que você está no trabalho, Sim. não tem muito tempo para se alimentar, você leva só o whey, põe um pouquinho de água e aí acaba tomando. Não, eu defendo muito isso, né? A questão da dieta versus a reeducação alimentar, a suplementação, eu tenho alguns pilares que eu defendo e eu acho que hoje em dia é uma ferramenta fantástica, que tem esses meal replacements, que tem uns produtos que se chamam whey, mas quando você vai ver, tem 60 gramas de carboidrato, 30 de proteína, que é o whey protein, e 10 em gorduras. Então isso é um alimento fantástico para o cara de manhã, rapidamente ter agilidade. Então vai viajar, vai pegar uma estrada, não vai parar num barzinho no caminho comer uma coxinha, porque ninguém quer parar na quitanda comprar 2 bananas na colação, né? Sabe, para na padaria e come sanduíche. Até eu acho que uma dica importante, de uma maneira geral, né? Sim. Por exemplo, muitas pessoas têm muita dificuldade por questão muitas vezes cultural, de fazer um café da manhã completo. Tá. Tem muita dificuldade, e eles falam, pô, eu não tenho fome. Sim, eu era assim. Uma maneira interessante de você fazer isso é tomando whey, por exemplo, na parte da manhã. Porque é um alimento completo. Eu era assim, viu, Joaquim? Eu dificilmente tomava café. Eu tomava café preto, gostava muito de tomar um café. O grande problema é esse: não come nada, sai para trabalhar, fala, anda, sobe, desce, dirige, chega 2 horas, vai no quilo, come 3 quilos. Eu sempre falo isso. Então, engorda 4. Isso é um mecanismo de defesa. De defesa, de defesa. É lindo. O organismo começa a interpretar isso como um problema, que ele acha que você vai morrer, porque vai faltar combustível. Lá e pega tudo. E aí ele te exige que você procure o alimento mais calórico, mais para fazer uma reserva. Sim. E aí você acaba ganhando para defesa, né? Bom, deixa eu pensar aqui. O resto em matéria de suplementação, acho que está bem claro. A sugestão que a gente já comentou pela manhã, acho interessante. As multiminerais, a gente também falou, teriam que ser específicos. Tá? A minha preocupação maior sempre foi essa, a parte de anemia, alguma coisa relacionada também dessa perda de peso muito rápido, que tem casos aí de perda de 35 quilos em um mês no primeiro momento da bariátrica, no pós-cirúrgico, e depois isso se estabiliza. Me explica um pouco sobre essa questão. Na verdade, assim, a nossa conta de acompanhamento dos pacientes é diferente. Uma maneira mais adequada da gente controlar a perda de peso é a gente fazendo uma porcentagem do que o paciente vai perdendo do que ele tinha de excesso. Então, por exemplo, vou fazer uma conta rápida aqui. A gente normalmente, no procedimento cirúrgico, em média, a gente perde em torno de 70% do que a gente tem de excesso. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 180 quilos, só para ficar fácil, para a gente demonstrar. O excesso Uma pessoa que tem 180 quilos, que deveria pesar 80 quilos, ele tem 100 quilos de excesso de peso. Essa pessoa teórica, ela perderia, em média, com 2 anos de tratamento pós-bariátrica, 70 quilos. Olha. Então, ela não ficaria no peso ideal, ela não ficaria no 80, ela ficaria com 110. Lógico que esses 80 quilos que ela perderia, hipoteticamente, serviria para que ela recuperasse aquilo que ela está perdendo em estimativa de vida. Sim. Alguns pacientes, principalmente aqueles que iniciam com um patamar mais baixo, normalmente passa, isso é média, né? E aqueles que iniciam com um patamar mais alto, chega um pouco mais baixo desses 70%, mas em média 70%. A perda maior é nos primeiros meses de pós-operatório, principalmente os primeiros 6 meses. Quando existe uma perda exagerada, a gente precisa avaliar para ver se não existe nada errado. Às vezes existe algum problema técnico na cirurgia que levou o paciente a ter uma perda
maior. Que inclusive é controlável, isso é o que você está falando, tem que ficar o mas pós-operatório. normalmente não, é uma perda controlada. A gente normalmente não perde além do que a gente precisa perder.